Bem-vindos ao sexto episódio do One on One by Hoopers, primeira parte deste sexto episódio, hoje com o Diogo Carreira como convidado. Eu, antes de começar o episódio, a malta da Hoopers apoia esta minha ideia, este sonho que eu tinha de ter este podcast onde posso conversar com amigos meus e amigos meus ligados a este desporto que nós tanto gostamos. Por isso eles pediram-me em troca, por isso Diogo, desculpa, vou só fazer aqui esta introdução. Eles pediram-me em troca para apresentar aqui esta caixa, mas para quem gosta de basquete, malta, encomendem mesmo esta caixa. Vão ter aqui material de basquete, material para quem gosta de basquete. Vão ao site hoopers.club, vejam como é que se procede aqui a encomenda e tratem disso porque não se vão arrepender, tem aqui coisas mesmo giras. E depois também no site hoopers.club e no Instagram da Hoopers, Facebook, Twitter, nas minhas páginas também podem acompanhar este e os outros episódios que já gravámos do One on One. São conversas de basquete para quem gosta de basquete, com malta que gosta de basquete. E eu agora também vou agradecer à Hoopers mais uma coisa. Hoje temos aqui um grande plano de uma camisola dos meus Orlando Magic, Penny Hardaway, um dos melhores da história dos Orlando Magic. Por isso, obrigado, André, por teres posto aqui esta camisola tão especial. Diogo, bem-vindo. Obrigado por aceitar. Já era um namoro antigo. Exato, andámos aqui a tentar organizar esta vinda. Isto é malta com filhos, com trabalho, com 2 trabalhos. Isto começa a ser complicado. Não foi por falta de vontade. Mas também esta parte toda do trabalho, esta maluquice toda do nosso dia-a-dia, já lá vamos mais para o fim. Eu primeiro quero começar no teu início e perceber como é que o basquete entra na tua vida. Tu vens de uma cidade e pá, vou respirar fundo. Não, isto não me custa tanto assim dizer. Há que reconhecer, tu vens de uma cidade de basquete, que é o Barreiro. Como é que o basquete entra? Foi de forma natural que entrou na tua vida? Sim, olha, primeiro um prazer estar aqui, como eu disse, não foi por falta de... Foi mesmo da oportunidade e finalmente estamos aqui os dois. A gente encontra-se muitas vezes, mas noutros horários e sem a oportunidade de falarmos tanto tempo. O basquete, lá está, sendo da tal cidade que não disseste o nome, mas eu vou dizer. Eu disse, Barreiro, eu disse. Ok. Há sempre alguém que joga, um primo, ou o meu pai, inclusive, jogou. Claro. Pronto, há sempre alguém e o basquete está muito presente, mesmo nas escolas. Claro que vemos miúdos a jogar a bola, mas há sempre uma tabela e alguém com uma bola e há ali realmente uma ligação muito forte ao basquete. Embora no futebol também seja uma cidade onde trouxe grandes talentos, nomeadamente para o Benfica, enfim. Mas no basquete começou um bocadinho por brincadeira, por experimentar. Eu inclusive experimentei outras coisas e acho que até isso é importante para os miúdos. Mas depois um primo meu que me levou para o Barreirense na altura, que eu até lembro-me de não gostei muito, achei difícil porque fui logo treinar com os mais velhos. Mas depois ainda bem que insisti em ir ficando e começando a ter um bocadinho mais de jeito e gosto. Tinhas que idade, lembras? 9 anos, não comecei assim tão cedo. Agora há uns miúdos com 4, 5 anos já vão. Mas foi realmente... Comecei um bocadinho tarde, mas depois nunca mais larguei a bola, andava sempre com a bola debaixo do braço, há sempre sítios para jogar. Para jogar, pois, isso era uma coisa que eu tinha perguntado. Tu falaste na escola que havia sempre malta a jogar, na rua também havia essa... Sim, há um mítico sítio que é o Bairro 6, que ainda hoje há uns projetos para novamente o pessoal começar a ir ali jogar. Pá, e o treino não chegava para nós, então a seguir ao treino, aquilo é uma distância curta do Barreirense, ia tudo para lá ainda jogar mais um bocadinho, com o pessoal mais velho que já jogava, e aí eu acho que aprendi muito. E fala-se muito naquela técnica individual, não só a minha como de outros jogadores formados ali. Eu acho que é muito disso, de horas e horas com a bola, e acaba por a bola fazer quase parte de nós. Quando é que, ainda no teu percurso de formação, quando é que tu começaste a perceber que eras o rei do crossover português? Não. Pá, vamos. O melhor crossover do basquetebol português está aqui sentado à minha frente, para quem não sabe. Não, quando é que isso começou a surgir? Posso explicar, quando é que isso começou a decair, porque tive treinadores que me cortaram um bocado as vasas. Houve ali uma altura que me deixavam brilhar depois e eu também comecei a perceber que eram precisas outras coisas. Mas, não sei, eu acho que depois essa técnica individual foi-se desenvolvendo, lá está, com o tal gosto. E depois também comecei muito cedo a seguir a NBA, tentava imitar muitos jogadores e isso é um movimento muito feito já há muitos anos por alguns jogadores que eu gostei muito, o Allen Iverson, por exemplo, e então, não sei, era tentar, lá está, replicar um bocadinho isso, e depois as coisas saíam naturalmente. Eu sempre fui um jogador baixo, então também tinha alguma facilidade nesses movimentos,
que se pedíssemos isso aos jogadores grandes era um bocadinho mais difícil. Claro, se bem que o jogo também está a mudar e cada vez vemos jogadores grandes. Há uns aninhos. Cada vez mais vimos os jogadores grandes a ficar para fora e fazer essas coisas que há uns anos... Sim, mas a mexer na bola ainda não se vê muito, não é? Sim, mas é coisa dos começa, sim. Eles às vezes gostam de ir longe demais, mas normalmente corre mal. Cada coisa no seu sítio, não é? Sim. E tu fizeste o teu percurso todo de formação no Barreirense e ainda jogaste nos séniores do Barreirense Sim, também. sim, embora o Barreirense nessa altura em sénior estava numa divisão inferior, mas para mim foi bom, logo com 17 anos de jogar, mas só um ano de sénior e depois saltei logo. E títulos na formação do Barreirense? Sim, o Barreirense felizmente agora até baixou um bocadinho, mas tem ganho muitos títulos, mas fui eu e essa equipa em cadetes que abrimos, entre aspas, porque há 20 anos que não se ganhava, tinha sido até o meu pai como treinador, foi giro essa... E depois nós conseguirmos ganhar e a partir daí houve muitos títulos e o Barreirense é muito conhecido pela formação e realmente é um clube forte, como é também onde tu começaste. Olha, e tu sentias, já falaste no teu pai algumas vezes e voltaste a falar dele agora, sentias algum tipo de pressão por o teu pai ter estado ligado à modalidade, ter estado ligado ao clube também? Havia esse tipo de pressão? Ou isso não, eu acho que pela personalidade dele, um bocadinho parecido. Não digo da parte dele, da parte das outras pessoas. Acho que, não sei, talvez indiretamente, sei lá, ou começava pelo menos há uma expectativa. É o filho do Carreira, não sei o quê, mas acho que não, acho que lá está. Se esse meu primo não me tem levado, o meu pai, pela personalidade dele, não me teria... Ia-te deixar fazer o que tu quiseres. Exatamente. Claro. Depois, foi curioso, até pela personalidade dele, não era muito expressivo e às vezes eu até mais velho já ficava um pouco aborrecido porque fazia grandes jogos e eu perguntava, ele dizia sim, mas falhaste aquela bola fácil mas aquilo depois comecei a perceber que ele queria era a perfeição e que realmente, mas sempre a deixar-me tranquilo e isso ajudou e eu vou tentar ser assim para os meus filhos, não ser aquele pai que mete pressão. Sim, e isso também, essa questão de experimentar todos os desportos, e tu disseste que experimentaste muitos, acaba por ser essencial, e isso, por exemplo, pensando também nos meus filhos, eu acho que não há nada como experimentar, como é óbvio. Se o meu filho quiser jogar basquete, vou ficar super orgulhoso, mas se ele quiser jogar outra coisa qualquer, eu acho que é essencial praticar desporto e desde cedo. Sim. E aqui, puxando também um bocadinho aqui ao nosso lado, eu acho que o desporto coletivo é essencial na formação de uma criança. Pelas regras, pelo espírito de equipa, tudo aquilo que mais tarde, na vida pessoal, vamos usar. Eu depois lembro-me de ir com o meu pai ao Barreiro, ao pavilhão da sede do Barreirense, como nós chamamos, a caixinha de fósforos, ver um jogo teu. Na altura o meu pai era treinador da PT, no primeiro ano da PT, e já a preparar o segundo ano, lembro-me de ir ao Barreiro ver um jogo teu, não sei se era de júniores ou se era de séniores, confesso que não me recordo. Fiquei sentado no palco, aquele mítico palco atrás da tabela. Quando o meu pai foi treinador do Barreirense, isso ainda uns anos antes, a malta abanava ali. Mais tarde eu a jogar na formação também vi malta ali a abanar a tabela, mas ficámos aí sentados, nesse dia ninguém abanou a tabela. Mas lembro do meu pai falar, este puto eu quero levar para a PT, não sei o quê. E eu na altura era um miúdo, tinha pai 11 anos ou 12, e lembro-me de começar a ficar impressionado contigo também. Eu era pequenino, via-te a ti que eras também o base daquela equipa, depois já vamos falar disso também, das alturas, mas e lembro-me de começar a ver, este gajo é fixe, moves não sei o quê e tal, e dá-se o salto para o profissionalismo, não é? Sim, eu tenho uma ligação muito forte ao teu pai, porque além de gostar muito dele, eu lembro-me das primeiras vezes que nós treinávamos... quanto mais velho, mais perto dos séniores, em termos de horário. Pronto, e eu lembro-me de já estar a andar ali nos júniores, já ir um bocadinho aos séniores e entrar no pavilhão e o teu pai ser o treinador. Então, eu lembro-me muito dessa imagem e depois é ele que me traz para a Liga Profissional. Nessa altura que eu contava-te isto há bocado e é raro contar esta história, até porque as entrevistas normalmente são mais rápidas, isto não é uma entrevista, isto é uma conversa entre amigos. E aqui é mais fácil contar este tipo de histórias. Porque há ali, nessa minha época de sénior, há ali um jogo de treino assim marcado, um bocado de final da época, que ninguém percebeu muito bem, com a Portugal Telecom do teu pai. E eu queria mostrar, super nervoso até, ainda era miúdo, porque era uma equipa de liga, e eu nessa altura já queria dar o salto, foram muitos anos no Barreirense. E havia malta que tu conhecias de serem teus adversários na formação, não é? O Carlos, o João... Sim, depois vieram a ser meus colegas, próprios jogadores séniores já de seleção, era uma equipa muito atrativa, e um projeto muito giro, e lembro-me do jogo até, do que eu me lembro não me ter corrido muito bem, e eu pensar, se calhar desperdicei aqui uma oportunidade, mas pronto, pelos vistos o teu pai já acompanhava, já tinha visto mais vezes, e é ele de facto que me vem buscar, na altura para mim,
e tu sabes isso, fazer a formação toda num clube, são dos 9 aos 18, e depois finalmente sair ali da zona de conforto, foi um ano muito importante e é na PT que eu começo e com o teu pai. E essa equipa, e como é que é esse salto para uma equipa, são uma estrutura completamente diferente a nível daquilo que era até o profissionalismo na altura do Barreirense e de com uma outras equipa como a PT, responsabilidades. com outras responsabilidades, com outros jogadores, com outros objetivos até. Para já ajudou muito numa primeira fase fazer, na altura havia sub-22, Sub-22 ou 4, chamava-se sub-22 e eu fazer isso com o João Santos, com o Carlos Andrade, fomos inclusive a campeões nacionais, portanto eu treinava séniores, mas também ainda jogava júnior, portanto foi uma passagem mais tranquila. Mas depois, jogadores estrangeiros, o tal profissionalismo, foi uma época muito difícil porque logo ao início houve um acontecimento muito trágico, enfim, foi um ano mesmo, eu acho que me deu ali uma bagagem, não só como jogador, como miúdo, homem, e acho que foi muito importante, mas de facto foi uma passagem para o profissionalismo e depois durou 20 e tal anos. Tu ficaste quantos anos na PT? Nessa primeira fase, 1 ou 2 anos, depois é que regressa à PT, mas já num tempo do Luís Magalhães. Quando sais da PT, vais para... eu tinha que puxar pela cabeça, andei ali no Seixal, Barreirense outra vez já na Liga, Belenenses, até chegar ao Benfica, andei sempre por ali perto, nunca quis ir para fora, houve algumas oportunidades, mas e hoje em dia arrependo-me um bocadinho porque fica sempre como é que teria sido, mas pronto, muito ligado à família, ter experimentado outra realidade, né? Mas pronto, fui ficando, as propostas também não eram um bocadinho já parecidas com o que eu tinha cá e sempre a tentar não largar a escola, aí por pressão da família, enfim, ficar por aqui, estava-me a sentir bem também a jogar, com essa idade era importante, portanto fui ficando por aqui sempre nesses clubes na zona de Lisboa. E agora quando falavas nesta questão de treinar com os séniores, mas também haver a oportunidade de jogar em sub-22, uma das coisas que aconteceu cá, e também já agora queria perceber a tua opinião, foi deixar de haver esse escalão, e agora os miúdos acabam o escalão de sub-18 e são séniores. E tirando algumas equipas, como é o caso, por exemplo, do Benfica, que tem uma equipa B, digamos assim, onde há espaço para os miúdos, há outras equipas, outros clubes que também têm. Achas que é muito cedo para dar esse salto? Ou seja, acaba por haver aqui um gap de sub-18 para sénior, ou achas que, por outro lado, são aos 17 anos têm que estar, aos 17, 18 anos têm que estar prontos para jogar? O problema é que eu acho que quem tem muita qualidade nessa altura está pronto e faz-lhes bem ir já para os séniores. Mas por outro lado, se calhar perdem-se aqui alguns jogadores que ainda tinham ali mais 1, 2 anos. Porque às vezes dão o salto e depois ficam sem jogar nos séniores. E o problema é que um campeonato sub-18 não tem nada a ver com um campeonato de séniores, por muito que seja a Pro Liga. Portanto, acho que, enfim, tenho uma opinião um bocadinho dúbia. Acho que tem vantagens, mas por outro lado, devia-se tentar encontrar aqui talvez diminuir esse tal gap para que não se percam alguns miúdos que depois acabam por ir trabalhar, por desistir, enfim. E eu tive muita gente com muito talento que hoje em dia reencontro em jantares daqueles de antigos jogadores que na altura eram tão ou melhores que eu e depois foram-se dispersando porque, enfim, a vida é mesmo assim. Sim, acabam por tomar decisões até muitas vezes ou por causa dos estudos ou por causa do trabalho e acabam por perceber que não é no basquete que... E o apoio dos pais aí é fundamental. O meu pai lá está. Aí sim, como jogou, percebeu que era aquilo que eu queria, falou-me sempre na escola, mas muito cedo já ia a estágios de seleção, estava muito tempo fora da escola, mas sempre matriculado, sempre sem largar, mas acho que aí entra bem a parte dos pais perceberem e também se calhar eu estava a viver um bocadinho o sonho que ele também teve, não é? Pois. Tu tens épocas brilhantes no Barreirense, no Seixal, no Belenenses, como já falaste, antes de dar o salto para o Benfica, e onde acabaste por ficar muitos anos, de tornar capitão de equipa e acabar a tua carreira lá. Qual é o desafio para uma equipa, e lembro mesmo a nível coletivo, houve épocas boas nessas tuas equipas. Lembro-me de um jogo teu no Belenenses, que até falámos um bocadinho no fim, um jogo de Taça de Portugal, Final Four ou Final 8, na altura, para aí em Penafiel, era no Norte. Eu, na altura, jogava na Sampaense e lembro-me não tinha jogos nesse fim de semana, porque era a fase final da Taça, e lembro-me de ir lá acima, um jogo que vocês ganharam para ir após 2 prolongamentos, tu marcaste um triplo para levar o jogo a um dos prolongamentos, pelo Belenenses. Ou seja, isto foi para aí uma meia final de uma taça, ou quartos de final de uma taça. Como é que, numa equipa que não é supostamente favorita a ganhar títulos,
esse desafio, como é que tu agarravas o desafio de bora lá levar isto, bora lá surpreender toda a gente, ou acabas por ficar satisfeito por ir até um certo... Sim, eu acho que para algumas equipas, e até no outro dia estava a ver uns jornais antigos e pelo Seixal, um dos títulos uma vez era ir ao play-off, para nós é como um campeonato, porque estavam a haver muitos problemas financeiros, enfim. Eu acho é que... Esse é outro desafio nessas equipas, por vezes, não é? ter essa capacidade mental de aguentar algumas coisas. Eu acho é que e dentro do coletivo íamos pondo metas, mas metas atingíveis, lá está, se calhar, por exemplo, no Belenenses, 4 primeiros, era excelente, porque havia sempre as equipas grandes, conseguimos tentar ir à Europa, com aquela defesa, aquela zona tranquila. Sim, portanto, sei lá, íamos pondo assim objetivos plausíveis e depois, obviamente, que nessas competições a eliminar havia uma surpresa ou outra. Eu acho que tu estás a falar de uma Final Eight em que nós ficámos no lado mais acessível, onde havia um Benfica, mas que no primeiro dia sai logo com o Barreirense, apanhamos Barreirense, apanhamos o Cabo e vamos à final com o Porto, onde perdemos 5, 6 pontos. A taça, ainda hoje, é para mim, das competições mais difíceis de ganhar. Portanto, lá está, nesses pontos, tentar aparecer bem. Por uma dessas equipas, eu ainda ganhei uma taça da Liga pelo Seixal, algo que creio que é a única que eles têm. Portanto, de vez em quando dá para surpreender e depois tem um sabor, obviamente, especial, mas sempre que o pensamento no Benfica era o meu objetivo, por ser benfiquista, e então esses jogos eram muito especiais contra o Benfica, estavam lá marcados para tentar sobressair e depois chegar um dia lá como cheguei. Podemos falar mais tarde, eu acho que cheguei um bocadinho tarde, mas ainda fui a tempo. Foste, então não. Mas e em relação aos outros clubes, e antes de dar esse salto para o Benfica também, olhando para aquilo que é atualmente a nossa liga, em que tens Benfica sempre candidato, Porto, agora o Sporting também, Oliveirense. Depois eu sinto que há uma grande diferença entre estas equipas para as outras. E antes, mesmo sabendo nessas equipas que vocês não eram favoritos, na verdade haviam bons jogadores nessas equipas. Sim, sim. E eu lembro-me de colegas teus de equipa, por exemplo no Belenenses, quando eu estava no Queluz, com o Reggie Moore, no Seixal, o trio do Pepe Artilas, o Sean Jackson, ou seja, havia aí jogadores incríveis noutras equipas. Quem é que, de todos assim, os teus colegas de equipa, lembras-te de alguns? Excluindo o Benfica, onde obviamente tive jogadores de grande qualidade, podemos falar mais à frente. Eu o Sean Jackson adorava, acho que era super completo, e depois eu sempre dei muito valor ao homem também, e ele cá fora do campo impecável, já era praticamente português, até era muito engraçado a maneira como fazíamos as coisas fora. Para mim foi dos melhores jogadores que já joguei. Reggie Moore também era uma máquina. Ainda anda aí em Angola a jogar. Pois, é impressionante. Sei lá, no Barreirense também apanhei alguns, mas depois lá está, e só para rapidamente tentar explicar um bocadinho. Rapidamente, estás à vontade. Explicar um bocadinho, eu acho que adaptei também, lá está, nessas equipas, e tu falaste em algumas exibições e alguns fechar jogos, que era uma característica também minha, lá está, porque eu tinha muito mais responsabilidade. Havia, obviamente, os americanos, mas o jogo passava muito por mim, tinha muita liberdade, e eu acho que até chegar ao Benfica viu-se muito um Diogo mais ofensivo e a assumir, e se calhar a passar menos, como muita gente ainda hoje brinca. Depois podemos falar, no Benfica, acho que uma das coisas que me fez ficar tantos anos foi rapidamente fazer esse transfer e perceber que havia ali mais gente e que se calhar nos finais de jogos, se a bola havia até comigo, eu adorava isso, certo. Mas havia ali outras pessoas para partilhar a bola e acho que adaptei o meu jogo. E não marcava 20 nem 30, mas 10 ou 15, marcavas em alguns jogos. Pronto, e depois, se calhar eram menos jogos, mas quando era preciso... Eu acho que procurava assumir, exato, um bocadinho mais quando era preciso, é um papel difícil, mas tentava envolver primeiro o resto do pessoal, claro. Porque havia ali muita qualidade, e depois a coisa ficava com uma birrazinha ou outra se não tivesse a bola, tu conheces também. Quem é que são, e se calhar esta pergunta podia ter vindo aqui um bocadinho antes, quem é que são os teus ídolos? Ou seja, tu quando no teu percurso de jogador, quem é que eram os jogadores cá em Portugal e lá fora que tu olhavas como... Olha, e não tive muitos cá em Portugal, já teve cá sentado. O Pedro Miguel, como eu era base, sempre gostei muito, apesar de não ter nada a ver com o meu estilo de jogo, era um base diferente, vamos dizer, à antiga, mas que eu adorava, além de ser da minha equipa, né, do Benfica. Acho que aquela equipa na altura dele, do Jean-Jacques, Mike Pound, Carlos Lisboa, enfim, e como ele era o base dessa equipa, eu tomava muita atenção nele e gostei muito, ainda cheguei a defrontar, ainda no outro dia falava isso com ele, mas ali numa outra situação, ele a acabar e eu a começar,
mas em termos de, assim, de ídolos ou de referências, era ele, e depois obviamente o Carlos Lisboa, eu seguia, porque ia ver os jogos europeus nomeadamente, onde ele brilhava, pronto, era um jogador em destaque. Depois foi tudo sempre muito lá fora, NBA desde miúdo, pá, e aí os bases marcadores, mas também jogadores, onde lá está o Iverson para mim, até na altura depois já mais velho usava a manga igual ao Iverson, usei o punho igual ao Kobe, enfim, jogadores desse tipo, sendo que o Michael Jordan para mim, e nós muitas vezes nos questionam isso. Estás agora a começar a usar o corte de cabelo, né? Eu vou chegar lá rápido, vou chegar lá rapidamente. Mas para mim, e nós perguntamos muitas vezes isso, é o número 1, mas depois, lá está, esse é o número 1 em termos de tudo, mental, jogador, mas depois havia aqueles que eu me identificava mais pelo estilo de jogo, sim. E o Iverson é um deles, gostava muito do, sei lá, o Steve Nash, adorava, jogadores desse tipo, que eram bases, marcavam pontos e envolviam os seus colegas, era isso que eu gostava. Vamos então agora para a altura em que saltas para o Benfica, numa época, na época que eu fui para lá também, e o Benfica não ganhava há 14 anos, e acabou por ser uma época especial, por voltar a pôr o Benfica nos títulos. Tu acabas por ficar muitos anos no Benfica, acabas por te tornar capitão de equipa, tu já disseste há bocado que era um sonho, porque és benfiquista e querias chegar lá. Eu lembro-me de me encontrar contigo antes da época começar, porque tu começaste a época no Belenenses, depois o Belenenses acaba, não é? Ou não chega a acabar? Acaba mesmo. Faz 3 jornadas e acaba. Mas tu aí já tu não chegaste a fazer essas 3 jornadas, não, ou ainda fizeste? Não. Ali no início da época já se falava. Já se falava, eu lembro-me de te encontrar uma vez num sítio à noite, na rua. Mas cedo. Okay. E de estarmos a falar sobre isso, de tipo... Porque a malta também nós já ouvíamos, e eu estava com o Edson também, que foi nosso colega. E havia a lesão do Miguel Minhava, houve a lesão do Minhava, e depois a malta já falava em ti, nós apertámos ali um bocadinho contigo, tu não te descoseste, mas deixaste assim no ar. Já tinha havido uma outra hipótese e correu mal, e eu queria deixar... Mas nós estávamos mais ou menos a par das coisas, isso acaba por se concretizar, é um sonho que tu tinhas. O que é que representaram esses anos todos para ti? E sei que foram anos de altos e baixos, nomeadamente com uma lesão que foi grave. Mais para o fim. Como é que foram esses anos no Benfica? Olha, logo ao início, e isso tu falas, parece que estava realmente escrito que ali é que eu iria, porque um dos nossos melhores amigos também, Miguel Minhava, tem uma lesão prolongada, estavas tu e o Edson. Tem uma recaída de uma lesão que ele já tinha tido. Mas ia ficar sem jogar até início do ano civil, e eles precisavam ali de mais um jogador, acho que aproveitaram também a oportunidade do Belenenses e de eu ficar livre, eles sabiam também que eu queria muito ir. Mas foi muito curioso porque o Benfica atravessou anos muito difíceis e a equipa foi-se montando. Eu lembro-me que tu e o Eki tinham feito uma excelente meia-final, creio, não é? Contra o Benfica na Pro Liga. Tínhamos eliminado o Benfica, mas na meia-final depois foram campeões. Eles foram-vos buscar, foram construindo ali com os jogadores portugueses. A malta que veio de fora, o João Santos e o João mais tarde, mas... Depois o João não veio logo. Mais tarde. E o Elvis também veio mais tarde. Sérgio Ramos é que vem, é um jogador que eu já conhecia da seleção. E o Elvis também mais tarde, já havia o Tavares e o Minhava, portanto, tínhamos ali um núcleo muito giro de portugueses, mas era quase um ano zero, sem muito dinheiro, vamos começar aqui e tal. Depois também com o Henrique Vieira a liderar-nos e a acertar nos estrangeiros, e fomos devagarinho, e eu acho que foi o ano em que não perdemos jogo nenhum, na fase regular. Na fase regular não, foi aquele 30 que havia jogos, 30 vitórias, cruzamento. Com a Pro Liga. E campeões 14 anos depois. Depois trememos ali na meia-final com a Académica, fomos aqui em jogo. Mas eu acho que isso até nos deu ali uma bagagenzinha, porque depois foram 4-0. Acho que foi um abanão que precisávamos, porque a época não tinha sido fácil, porque houve jogos difíceis que acabámos por ganhar, mas mas era impressionante, ganhávamos os jogos todos. Mas ganhávamos, que aquilo acabava sempre tipo ao nosso lado. Não perdíamos. Mas eu acho que essa meia-final com a Académica... Abriu-nos ali um bocado... Lembras-te de como é que... Sim, lembro como é que fomos aqui no jogo. Uma bola de meio campo. O Fernando levou o jogo a prolongamento. O jogo estava ganho. O João Santos a falhar um lance livre. Logo aí dois lances livres. A ganhar por 3, 2 lances livres falhados, bola de meio campo. Antes de meio campo leva o jogo a prolongamento. Mas eu acho que isso foi importante para nós. Depois nós entramos na final e foi tipo... Um ritmo e 4-0 ao Alvarense, e uma Alvarense a sério, com grandes jogadores. E o pavilhão cheio em Alvar para acabar. Não, foi bom. Faltou-nos a taça nesse ano e mesmo mais para a frente foi fugindo. E no ano a seguir, é a única coisa que eu nunca ganhei, é uma taça de Portugal, e aí desses 2 anos fiquei com essa eu tive 8 anos no Benfica, ganhei acho que 4, mas foi nos últimos anos. Até lá havia sempre qualquer coisa que acontecia que não nos deixava vencer. Mas lá está, cheguei com 29 anos, acho que cheguei, em termos de idade, um bocadinho tarde, mas a tempo de, contigo e com outros colegas, eu digo sempre isto,
voltarmos a pôr o Benfica no lugar que merecia. Nesse primeiro ano no Benfica, então, ganhámos em Ovar. Segundo ano, mais equipe especial ainda, contra o Porto, a sim, a final contra o Porto também. Uma equipa manteve-se a base e eu acho que isso foi importante para dar continuidade àquilo que se tinha feito na época anterior. Aí a Liga já com um formato mais parecido com o atual, em que já não havia o cruzamento de jornadas. Sim, com a final à melhor de 7. Mas já em Ovar já era. Nós em Ovar ganhámos 4-0 e depois 4-1, creio que o Porto foi 4-1, foi 2-0 na Luz, fizemos 3-0 lá, 3-1 e depois fechámos em casa. Sim, foi bonito, essa foi bonita. E eu depois acabei por sair nessa altura, tu ficaste, acabaste por tornar capitão de equipa, isso também acredito que fosse outro sonho teu. Sim, não pensava muito, mas acabou por tornar o sonho ainda mais especial. Claro, porque houve malta que foi saindo, houve outros que regressaram, o Carlos Andrade, por exemplo, acabou por voltar para o Benfica, alguns estrangeiros, o Sete de Lisboa, por exemplo, que jogou no nosso primeiro ano, saiu, depois ainda regressa. Tu acabaste por acompanhar isso tudo e sentes que eras, de certa forma, o jogador que ia ligando esses pontos todos, esses jogadores todos que iam chegar. Sim, principalmente mais para o fim da carreira era um bocadinho esse o meu papel, até com a lesão grave que eu tive, que me levou muito tempo fora do campo. Foi mais de um ano. Sim, 1 ano e 2 meses. Fazia muito essa ligação entre o pessoal que chegava, a mística do clube, enfim, eu sentia muito o clube e toda a gente que eu conversava que chegava passava muito isso, fazia questão de os levar, por exemplo, ao futebol logo de início, para perceberem onde é que eles aguentavam até ao intervalo, que não havia golos, não havia festa. Mas gostavam e ficavam eu apanhei uns quantos assim, de irmos ao futebol e eles ao intervalo. E a filmarem tudo, não sei se estavam à espera que houvesse muitos golos, enfim, mas foi especial também por isso. E lá está, com esse entra e sai dos jogadores, fui apanhando ali muita gente amiga, muita gente de qualidade. Gosto sempre de referir, por exemplo, o Joey Thomas, um dos melhores jogadores com quem já joguei e um dos melhores colegas de equipa que já tive. Fred Gentry, a mesma coisa. Jogadores norte-americanos, mas que lá está, com uma classe. Gentry quase português. Sim, esse ainda hoje cá está e falamos às vezes, portanto, houve aqui grandes colegas e grandes jogadores. E a lesão acaba por ser um ponto marcante na tua carreira. Tu aí começaste a pensar no que vinha a seguir, ou o foco ainda era voltar, e tu voltaste de facto, mas já te punha a pensar noutra coisa? Quando eu agora olho para trás, numa carreira de 20 anos, perder um ano não é grave. Agora, como foi muito para o fim, todos os minutinhos lá dentro contavam e foi muito difícil para já recuperar com aquela idade, já tinha creio que 35, 6, foi difícil e demorou mais, já trazia muitas mazelas, alta competição, também tem coisas boas, mas algumas menos boas. Aí depois, mal me lesionei, lembro-me de sentir que, ok, se calhar nunca mais volto para um campo, nunca mais visto a camisola, e isso foi muito duro. Por outro lado, depois, quando comecei a perceber que havia hipóteses, deu-me forças para continuar, mas foi o período mais difícil para mim. Quando olho agora para trás e tento não relativizar muito, ou relativizar isso, em 20 anos foi um ano, mas custou porque foi para o fim e eu acho que ajudou a acelerar o final de carreira, mas que se não fosse naquele ano seria mais 1 ou 2. Tu voltas, jogas essa época, esse final seria da época, não é? Seria uma época inteira, mas como eu volto só em janeiro, já só faço esses meses até ao fim e depois aí continuo no clube, mas noutras funções, mas já jogo poucos minutos, enfim, deu para despedir dentro do campo, ainda por cima um ano em que não ganhámos e foi difícil, mas por outro lado preparou-me por estar tanto tempo fora do campo para fazer aquele desmame, entre aspas, de ok, ver as coisas um bocadinho do lado de fora e acho que lidei bem com o final de carreira, até por isso também. Disseste que acabaste por ficar ligado ao clube, nós vamos falar sobre isso na segunda parte deste episódio. Por agora terminamos esta primeira parte do sexto episódio do One on One by Hoopers, com o melhor crossover do basquetebol português, Diogo Carreira. Espero que tenham gostado, já sabem, no site da Hoopers, hoopers.club, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas minhas páginas pessoais também. Vou partilhar isto tudo. Vejam, deem a vossa opinião, digam o que é que estão a achar deste one-on-one, dos anteriores. Deem-nos o vosso feedback, que é importante, e fiquem atentos também à segunda parte deste episódio. Até já.